Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria, uma satisfação tê-los conosco aqui novamente em mais uma videoaula, um resumo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, onde nós temos por título dessa lição, vamos estar falando sobre a carta aos Efésios, e nós estaremos estudando nesse trimestre acerca da igreja eleita. Esta é a primeira lição do trimestre, onde nós temos o comentarista desse trimestre, é o Douglas Batista. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Ele é líder também da Assembleia de Deus Missão, do DF. E também ele é doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Nós vamos estar aprendendo no decorrer desse trimestre acerca dessa maravilhosa lição que vai estar tratando acerca da carta aos Efésios. Então, na introdução dessa lição, o Douglas Batista, ele vai falar que a carta de Paulo, ela é a coroa dos escritos de Paulo. Por demonstrar a sua importância, por demonstrar o quão grande ela é importante para a igreja, nós vamos estar discorrendo acerca dessa carta nesse trimestre. E acompanhem conosco, aprenda um pouco conosco. Vamos estar divulgando para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Então, o primeiro ponto que essa lição aborda, ela vai estar abordando aqui a autoria e a data em que foi escrito essa epístola. Então, conforme o costume daquela época, o autor sempre ele declarava a sua identidade já no início da carta em que ele escrevia. E aqui Paulo, ele deixa claro aqui, ele declara já no início da sua carta a sua autoria. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 1, ele já tem declarado a sua autoria na carta. E Paulo, ele era um exímio observador da Torá, um homem muito sábio, muito inteligente, muito eloquente. E também ele tinha como seu exemplo Gamaliel, aonde ele aprendeu aos pés de Gamaliel, estava ali aprendendo em todo o tempo. Então ele desenvolveu ali a sua aptidão acerca da lei de Deus, as coisas de Deus, tornando o doutor da lei junto com os outros mestres da lei. E o que eu acho interessante é que Paulo, chamado também Saulo, e algumas pessoas pensam que o nome Saulo, ele se refere antes da sua conversão, e Paulo após a sua conversão, após o encontro com Cristo, e foi mudado o seu nome. Mas sendo que na realidade essas eram as duas identidades que Paulo tinha, tanto Saulo como Paulo. Eram as suas duas identidades. Saulo em hebraico significa solicitado. Então ele recebeu esse nome ali, provavelmente, segundo a lição e estudiosos, que se referia a Saul, o primeiro rei de Israel. Então, em homenagem a esse primeiro rei, o seu nome é dado a Saulo, provindo então do rei Saul, e vindo também da mesma tribo, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. E Paulo significa pequeno, que era o seu nome romano. Paulo, ele adquiriu essa identidade romana, esse reconhecimento humano. Então é por isso que ele é retratado aquele que tem essas duas identidades, tanto Saulo como Paulo. Como nós vemos na sua carta, quando ele apelava para César ali nas acusações, é porque ele usava dessa autoridade, desse direito que ele tinha também como romano. Então ele tinha essas duas identidades. Não era que o nome foi trocado, mas os dois nomes, as duas identidades, pertenciam de fato a Paulo. Assinatura apostólica. Nós vemos aqui também
algo interessante, a sua reivindicação apostólica. Paulo, ele expressa ali a sua autoridade apostólica, colocando pela vontade de Deus. Ele dizia ser um apóstolo segundo o que? A vontade de Deus. Não era escolhido por homens, mas pelo próprio Deus. Então ele tinha essa chamada de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores. Se referindo então ao chamado de Deus, a escolha de Deus por pessoas que desenvolvam a obra de Deus, os mistérios de Deus. Então são pessoas capacitadas por Deus, escolhidas por Deus, assim como foi Paulo. Certo é que hoje nós temos as pessoas que são chamadas e aquelas pessoas também que são os oferecidos, que se oferecem para algum cargo, alguma posição eclesiástica. Mas a gente sabe que essas pessoas que não têm o chamado, não têm de fato esta convicção da chamada, elas não conseguem ir muito longe, pois quem escolhe, quem capacita é Deus. E Deus escolhe cada um segundo a sua vontade, segundo o seu querer para a sua obra. Então o mais importante é nós aprendermos a esperar o tempo, é nós aprendermos a esperar o momento certo das coisas de Deus. É esperar em Deus e não nos oferecermos à obra de Deus. Porque se Deus tem um propósito na sua vida, com certeza esse dia, se nós estivermos esperando em Deus, ele vai chegar nas nossas vidas. Davi, ele não quis usar as armaduras de Saul. Ele não quis fazer o uso das vestimentas do rei Saul, porque aquelas vestimentas não eram para ele. Então, nós não podemos, não devemos querer usar aquilo que não é nosso, aquilo que não é para nós, aquilo que Deus não colocou nas nossas mãos. Davi venceu apenas com aquilo que ele tinha, com aquilo que Deus o deu. E ele não precisou de outro subterfúgio, de outras situações para conquistar a vitória. Deus ali o abençoou porque ele aprendeu a confiar em Deus, não na sua posição, não no seu cargo, na sua função. Então o importante é nós esperarmos em Deus, confiarmos no Senhor. No terceiro ponto, nos fala aqui sobre a epístola da prisão. O período em que Paulo escreveu esta epístola foi um período em que ele se encontrava preso, em que ele estava preso numa prisão domiciliar, e ali foi o período em que ele escreveu essa epístola. E o que nos chama a atenção é que mesmo preso, mesmo perseguido, como Paulo foi, mesmo na prisão, Paulo ainda ele encontra forças para escrever mensagens de ânimos, mensagem de encorajamento, assim como Filipenses e outras, Colossenses, Filemon. Ele encontrou mensagens de ânimo para as pessoas, mesmo ele passando por essas dificuldades, essas restrições. Paulo ali ele encontrou forças para estar pregando a palavra de Deus. Então nós vemos que Paulo ele não perdia oportunidades de estar apresentando a palavra, pregando a palavra de Deus. Quantas oportunidades você tem perdido? Quantas oportunidades nós temos perdido? Então é necessário nós aproveitarmos a oportunidade. Porque há um dizer que 3 coisas que não voltam é uma flecha lançada, uma palavra dita e uma oportunidade perdida. São 3 coisas que não voltam mais. Então a gente precisa aprender a aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá. Quem sabe num momento de dificuldade, num momento de aflição, num momento de angústia, é o momento em que você encontra forças, para refletir, para meditar, ou encontra uma oportunidade para estar pregando a palavra de Deus, anunciando acerca das coisas de Deus. Então, aproveite as oportunidades que Deus te dá. Nós temos aqui um outro ponto aqui,
que vai falar sobre a data. A data em que foi escrita essa epístola provavelmente foi no ano 61 a 62 depois de Cristo, porque no período de 60 e 62 é que Paulo se encontrava preso. Então, mais para informação aqui, o período da data em que foi escrita essa epístola foi no período de 61 e 62 depois de Cristo, aproximadamente esse período. Aí o segundo tópico que nós temos aqui vai estar falando sobre os destinatários. A cidade de Éfeso. Éfeso significa desejável. Então o nome dessa cidade em si já nos mostra que essa cidade de fato era uma cidade muito importante, uma cidade muito quista pelas pessoas, uma cidade muito desenvolvida, era uma metrópole, uma cidade muito localizada, bem situada a sua localização, porque a sua localização ela era uma cidade portuária e a sua localização ela levava a caminhos muito estratégicos naquele tempo e também ao Império Romano. Então era uma cidade muito importante nesse período, fundada em 1050 a.C., e ela tornou-se um centro político, ela tornou-se um centro comercial e religioso também. Uma cidade muito importante, onde em todos esses requisitos aí, ela era uma cidade muito influente. E se tornando ali uma das grandes maravilhas do mundo antigo. O seu templo ali fazia parte de uma das maravilhas do mundo antigo. Então, uma cidade muito importante. E a religiosidade em Éfeso. Éfeso era uma cidade idólatra. A idolatria imperava naquele lugar, tendo como principal o templo de Ártemis, que é o que nós falamos aqui, uma das maravilhas do mundo, e Ártemis ou Diana, que é a deusa da fertilidade. Então era ali era uma cidade onde a mitologia grega ela imperava bastante naquele local. E Diana, ela era irmã de Apolo, filha de Zeus, aonde a mitologia grega fala muito acerca disso. Era uma cidade muito idólatra, uma cidade muito aonde essa questão misticista aí ela imperava muito naquele lugar. A idolatria era muito forte naquele lugar. Então, baseado nessa crença, nessa linha de religiosidade, aí ela era uma cidade também que se fortalecia, era uma cidade que se tornava empoderada cada vez mais, porque ali aqueles homens, os artífices, aqueles homens que eram os escultores das estátuas, escultores das imagens, eles faturavam muito, traziam muito lucro, era uma cidade turística, uma cidade onde havia muitos turistas para olhar, para ver as maravilhas, e também da idolatria. Então era uma cidade como eu posso dizer, uma cidade que trazia muitos atrativos para as pessoas que vinham de fora. Então era uma cidade que ganhava muito com isso. A igreja de Éfeso, Paulo ele evangelizou a cidade aos redores, e quando ele vai a Éfeso, ele encontra já ali irmãos cristãos que se converteram a Cristo, mas eram irmãos que não tinham ainda uma sabedoria, uma firmeza, uma profundidade acerca da palavra de Deus. Eram os cristãos rasos, que ainda não tinham conhecimento ainda à altura acerca do Senhor. E Paulo então passa a partir desse momento a ensinar, passa então a esse momento a fazer como que uma criança vai participando do desenvolvimento de uma criança. Assim Paulo ele participou do desenvolvimento daquela igreja. Paulo, quando encontra esses irmãos, ele pergunta se haviam recebido o Espírito Santo, e eles já disseram que ainda não conheciam, não foi ouvido ainda falar acerca
do Espírito Santo, ou seja, da manifestação do Espírito Santo na vida deles. Paulo então pergunta: em quem sois batizados? Eles dizem: olha, fomos batizados no batismo de João. E aí Paulo ele fala, explica acerca do batismo de João, do arrependimento e daquele que posteriormente viria, que era Jesus Cristo. Então Paulo batiza os irmãos, impõe as mãos sobre a cabeça deles e ali naquele momento eles recebem o Espírito Santo. Deus usou poderosamente a vida de Paulo naquela cidade, onde nós vemos na palavra em que as pessoas elas usavam os lenços, os aventais para expulsar demônios, curar os enfermos. Está lá registrado em Atos capítulo 19 e o versículo 12, nós vemos a forma que Deus usou Paulo grandemente naquele lugar. E o que aconteceu com isso? Quando ele usa ele desta forma, usa ele desta maneira, aconteceu algo ali, o quê? Que aqueles homens que ganhavam muito dinheiro acerca com as imagens, com os pendentes, com aquelas coisas que eles faziam, caiu a faturação daquele lugar, caiu a faturação daquela cidade. E então eles começam a procurar os homens ali, aqueles homens que eram os seus líderes, e passam a dizer: olha, esse homem está dando prejuízo, porque é o nosso rendimento, nós ganhamos disso, faturamos disso, e nós estamos perdendo o rendimento. Então passou-se a ter uma perseguição religiosa ali com Paulo, mas principalmente na questão financeira, por causa que eles estavam perdendo muito dinheiro com isso, porque a intenção deles na realidade era faturar, e essa faturação eles estavam perdendo bastante com isso. E Éfeso teve ali grandes líderes, em que nós podemos destacar Apolo, podemos destacar também Priscila e Áquila, Timóteo, João. Foram grandes líderes que passaram por aquele lugar e pastorearam, estiveram ali pastoreando aquela igreja, aquele povo. Então foi um lugar muito influente e aonde também teve grandes líderes do Senhor para abençoar aquelas pessoas. A saudação epistolar. Nós vemos aqui na saudação epistolar e na lição aqui, o pastor Douglas ele fala acerca da forma do cumprimento de Paulo com as palavras graça e paz. Então, graça e paz são palavras assim maravilhosas para a igreja do Senhor, porque a graça e a paz, o que é um cristão sem graça e sem paz? O que é um cristão sem ter esses requisitos, a graça e a paz do nosso Deus? É um cristão sem força, sem expectativa, sem ânimo, porque a paz e a graça de Deus é que faz nos prosseguirmos, avançarmos, continuarmos firmes nos nossos propósitos, segundo a vontade de Deus. E graça significa o favor imerecido. É um favor imerecido de Deus. Quem pode pagar por isso? Quem pode comprar a graça de Deus? Jamais ninguém. Todos nós pecamos, destituídos fomos da glória de Deus, mas a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus, ela veio sobre as nossas vidas. É o amor de Deus, é incondicional por nossas vidas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus diz: olha, Deus amou o mundo de tal maneira. Como explicar esse tal maneira? É um amor inexplicável. Um amor onde nós não conseguimos exprimir, não conseguimos identificar a grandeza, a profundidade, a largura desse amor de Deus para com as nossas vidas. Então ele deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus teria de volta com isso? O que Deus teria de retribuição a isso? Nada a não ser a graça de Deus, a misericórdia de Deus em nossas vidas. Afinal de contas, a misericórdia de Deus, ela impede de nós recebermos aquilo que merecíamos. O que nós merecíamos de fato era a condenação. O que nós merecíamos era a ira de Deus pelos nossos pecados cometidos. Mas a graça de Deus,
ela veio sobre nós. A graça de Deus, ela veio sobre as nossas vidas para dar aquilo que nós não merecemos, que é o amor de Deus, a salvação de Deus, a misericórdia de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. E isto a graça fez para com cada um de nós. E isto é o que nos movimenta, é a força motriz da nossa vida, da nossa igreja, a graça e a misericórdia de Deus. Paz, ele também fala da graça e da paz. A paz, quando nós olhamos a paz aqui, ela é uma paz que se difere da paz do mundo. Porque a paz do mundo, ela é uma paz superficial. A paz do mundo, ela é aquela paz que é aquela que os olhos veem. Eu estou em paz porque tudo vai bem. Eu estou em paz porque as coisas estão concorrendo para o bem. Eu estou em paz porque nada está dando errado na minha vida. Mas a partir do momento que vier uma dificuldade, a partir do momento que vier uma aflição, a partir do momento que vier um período de escassez, esta paz eu irei perder e vai vir o desespero em vez dessa paz. Mas a paz de Jesus, ela é diferente. João capítulo 14, versículo 27, eu deixei aberto aqui para essa referência. Ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então ele está dizendo de uma paz que não é uma paz superficial, não é uma paz conforme a que o mundo dá, mas é uma paz que está dentro do nosso coração, é uma paz que mora dentro do nosso coração, que vem do nosso ser, que é lá de dentro de nós que o Senhor nos deu essa paz. O que essa paz faz? Ela retira a aflição do coração, ela retira o coração ele cura o coração perturbado e ela vai tirar o temor da nossa vida. É esperarmos em Deus. É uma paz que nos ensina a confiar no Senhor, independente da situação. Nós cremos, nós temos paz em Deus, descansamos no Senhor, porque é Ele que nos dá essa força. O propósito da mensagem. O propósito da mensagem, dentre vários propósitos, ele vai ensinar os cristãos a desenvolverem o seu crescimento espiritual. Então, Paulo aqui, ele, nesse propósito dessa carta, é o desenvolvimento espiritual, como eu falei, é o acompanhamento da igreja no seu crescimento espiritual. Muitos ali vieram de religiões que praticavam as magias, ideologias pagãs e tudo mais. Então, nisso, eles trouxeram também, na sua convenção, muitos trouxeram essas culturas, os ensinamentos que eles receberam por até então não saber, e Paulo ele teve esse papel muito importante em estar orientando e falando acerca disso, de que aquele que, a partir do momento que está em Cristo, nova criatura ele é, e as coisas velhas se passaram, então vive em novidade de vida, é um outro momento de viver, um novo estilo de vida, como está registrado lá em Efésios capítulo 2, o versículo de 1 a 10, ele vai falar sobre o novo estilo de vida daqueles que está em Cristo, que aceita ao Senhor. A partir desse momento você é uma nova criatura. A partir desse momento você tem novos conceitos, nova vida em Cristo Jesus. Fala também da unidade cristã, onde não há diferença acerca de judeus e gentios. Então ele fala acerca da universalização do plano de Deus, da redenção de Deus para a salvação da humanidade, não fazendo diferenciação acerca de ninguém. É por isso que a palavra de Deus diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a misericórdia de Deus é que todos se salvem, que todos encontrem a salvação. E esta graça, essa misericórdia está a todos que se achegarem ao Senhor. Então ele fala acerca dessa unidade. A mensagem desta carta não tem como nós desenvolvermos aqui devido ao tamanho que abrange essa mensagem, mas nós vamos estar falando no decorrer das lições. Mas ele nos mostra que Jesus Cristo como cabeça da igreja e a igreja como membro do corpo de Cristo. Ele vai estar nos mostrando isso. Ele vai estar falando também acerca da consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A atuação do Espírito Santo, o penhor, o selo do Espírito Santo em nossas vidas para a salvação, a reconciliação por intermédio da cruz, através da cruz,
vai estar falando acerca do novo estilo de vida, baseado na unidade. E dentre vários e vários assuntos vai estar abordando esta lição nesse trimestre. Então peço a você que fique conosco, vamos aprender juntos acerca da palavra de Deus para a edificação das nossas vidas. Eu sou grato a Deus pela sua vida, por estar aqui conosco. Deus os abençoe. Compartilhe esse vídeo para quem você achar que quer ouvir, que necessita ouvir a palavra de Deus. Curta, compartilhe e Deus te abençoará grandemente. Fique na paz de Deus. Deus abençoe a sua vida. Até mais, se Deus quiser.